Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá e vamos começar organizando os nossos materiais. Peguem o seu caderno ou uma folha para fazer o registro das atividades. Separe também seu lápis de escrever, lápis coloridos, borracha, apontador, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar os seus materiais, apoiar o seu caderno, ótimo. Caso não tenha, você já sabe. Pegue um livro firme ou mesmo uma caixa. Agora, a professora Dircélia vai lhe dar alguns minutinhos para vocês anotarem o número da aula de hoje, a data e terminarem de se organizar, tá bom? Já volto! Tudo pronto, crianças? Conseguiram se organizar? Bom, se está tudo pronto, vamos começar. E hoje, na nossa aula de número 8, nós vamos falar um pouquinho sobre a representação dos lugares, maquetes, olhem lá. Representando os lugares, maquetes, é o tema da nossa aula de hoje. Mas antes de falarmos sobre as atividades, os conteúdos da aula de hoje, vamos relembrar um pouquinho a nossa aula anterior? Vamos lá? Então aqui a professora traz essa imagem que apareceu na nossa aula passada. Vocês se lembram dessas crianças? Deem uma boa olhada nessa imagem. Aqui o Lucas, o Pedro e o Felipe contaram pra gente onde eles moram. Deram algumas referências sobre o lugar onde eles moram. Então vamos retomar aqui. A primeira criança falou o seguinte: eu sou o Lucas, moro no prédio em frente à igreja. Já o Pedro disse assim: moro atrás do supermercado. E a última criança nos contou: eu sou o Felipe, moro ao lado da padaria, no meio do quarteirão. Então aqui nós falamos sobre os pontos de referência, muito utilizados para indicar a localização, por exemplo, da nossa casa. Na sequência, fizemos uma atividade. A professora pediu para que você desenhasse a sua casa em sua rua e depois fizesse alguns pontos de referência próximos a ela. Esta atividade está aí? Você conseguiu concluí-la? Muito bem. Depois eu pedi também para você escrever uma frase, olha lá, letra B. Escreva uma frase sobre sua casa, usando uma das expressões do quadro abaixo. Em frente, atrás, ao lado, à direita, à esquerda ou perto, certo? Algumas dessas palavras ali você poderia utilizar para indicar o seu endereço, a posição da sua casa. Tudo bem? E depois, o que mais nós fizemos na aula passada? Quem se lembra disso aqui? Olhem lá. De um tesouro, nós localizamos um baú do tesouro. Estão lembrados? Olhem o mapa que nós utilizamos. Utilizamos esse mapa aqui para localizarmos o tesouro. Mas para isso, nós seguimos algumas orientações. Olhem as orientações aqui. Estão lembrados?
Então foram 6 orientações para a gente conseguir localizar o tesouro. Vamos ver aqui novamente o mapa. A professora colocou o Luiz ali com a sua mão direita marcada e a partir das orientações fomos seguindo o caminho que nos levou até o tesouro. Olha lá o Luiz de novo, ele virou à esquerda e achou o tesouro, crianças. E então, nós ganhamos um super parabéns. Você ganhou um super parabéns, certo? E depois disso, fizemos mais uma atividade. Olhem lá, a nossa atividade número 2 da aula 8. Vamos observar aqui. Aqui, nós desenhamos o trajeto da Luna. Vamos observar. Para chegar à escola, Luna sai de sua casa e atravessa uma praça e passa ao lado de 3 casas. Depois, ela passa em frente a um prédio alto e finalmente chega à escola. E o seu desafio era desenhar esse trajeto realizado por Luna. Você conseguiu desenhá-lo? Muito bem, crianças. É muito importante você acompanhar a aula e realizar as atividades, tá bom? Agora, olhem lá, a professora Dircélia aparecendo aqui no slide também. E eu convido a vocês ao seguinte, ó. Agora, vamos conhecer o Museu de Curitiba? Então, vocês topam? Vamos lá? Vamos conhecer um museu da nossa cidade? Então, vamos lá. O Museu Oscar Niemeyer, conhecido como MUN, abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional, com aproximadamente 7.000 obras nas áreas de artes visuais, arquitetura e design. É considerado o maior museu de arte da América Latina. O maior museu de arte da América Latina está aqui em Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer. Bom, se você foi meu aluno ano passado, você já ouviu falar desse museu, mas vamos continuar. Inaugurado em 22 de novembro de 2002, o projeto é de autoria do reconhecido arquiteto brasileiro que leva o seu nome, o Niemeyer também. Agora, vamos dar uma olhadinha em algumas imagens, algumas fotografias do museu? Vamos lá? Olhem lá. Então aqui, uma imagem logo de uma área de entrada do museu, da frente do museu. Essa construção lembra muito um olho, observem bem. E por isso ele ficou muito conhecido aqui na região como Museu do Olho, né? Vulgarmente conhecido como Museu do Olho. Olhem lá, estão notando? Muito bem. Então, vamos continuar. Olha essa imagem à noite, né? No período da noite, como é que fica? Muito bonito o museu. Agora, vamos entrar no museu. A partir dessas imagens aqui, nós vamos ver algumas exposições. Olhem aqui, dentro do museu, dentro do olho, daquela arquitetura que parece um olho, certo? Vamos continuando, observem algumas obras de arte, ok? Na sequência, outra exposição, observem. E aqui mais uma exposição. Notem bem as pessoas observando, apreciando a arte ali em exposição. Certo, crianças? Então, agora eu convido vocês a observarem o museu de uma outra forma, com outras representações. Acabamos de observar o museu a partir de fotografias. Agora deem uma olhadinha aqui nessa representação. O que nós temos aqui? Olhem bem. O que vocês me dizem? O que é isso? Muito bem, crianças, um desenho. Aqui, a Sofia Garcia Neumann, da Escola Municipal Pilarzinho, representou o Museu Oscar Niemeyer. Estão notando? A professora, inclusive, tem o desenho da Sofia aqui com ela. Vou mostrar para vocês. Olhem lá. Deem uma boa olhada no desenho da Sofia. Então, a Sofia optou em representar o museu e escolheu, ó, o desenho, certo? Uma outra forma de representar um lugar, um espaço. Eu tenho outro desenho aqui para mostrar para vocês. Vamos ver. Olhem lá.
Aqui um outro desenho que a professora localizou na internet do museu, certo? Não é uma fotografia, é um desenho. E agora, outra forma de representar esse lugar. Vamos ver? E aqui, crianças, vocês estão reconhecendo o museu? Observem bem. Observem bem. Que representação é essa? Vocês sabem me dizer? É um desenho? É uma fotografia? Não é. É uma imagem de satélite, certo? Se você é meu aluno, você já está acostumado a observar muitas imagens de satélite, que é uma outra forma de mostrar os lugares, certo? Então observem aqui comigo. Agora, notem que o museu está sendo observado do alto, na vertical. Um satélite registrou essa imagem, ok? Olhem aqui o olho lá, aquela construção que se parece com um olho. E aqui as galerias também do museu atrás. Eu vou marcar aqui para vocês notarem melhor. Aqui, a construção, estão notando? Que a Sofia representou aqui, gente, ó. A construção que se parece com um olho, certo? Olhem lá, marcada ali na imagem de satélite. Observem mais uma vez. Agora aqui a outra parte do museu, as demais galerias, onde também estão exposições. Aproveito para destacar aqui, olhem só, outra característica que se destaca nessa imagem. Aqui tem uma área bastante arborizada, muita vegetação ali presente. Aqui nós temos o Bosque Papa João Paulo II. Estão notando? Algo que chama a atenção. Observem também o entorno. Nós temos áreas de estacionamento. Nós temos muitas ruas, construções, certo? Árvores espalhadas pelo entorno. Conseguimos observar muitos elementos aqui, crianças. Agora, eu trago para vocês mais uma forma de representar esse mesmo lugar. Vamos lá? Acompanhem comigo. E aqui, crianças, o que eu tenho? Como vocês chamam isso? Aqui nós temos um mapa simples, isso, um mapa já. E ele foi feito a partir daquela imagem de satélite. O próprio programa faz isso, o Google Maps faz isso pra gente. Você observa o lugar a partir de uma imagem de satélite ou assim, em forma de um mapa. Vamos observar aqui os elementos novamente. Agora nós observamos pela escrita que aparece no mapa os elementos ali, ó, do museu, o museu. Vamos colocar aqui a segunda parte do museu. Observem ali também o bosque. Notem que agora aparece o nome desses espaços, certo? Estão notando? Aqui, por exemplo, eu já não consigo observar os detalhes do bosque. Eu vejo que tem uma área verde, na cor verde, e a escrita Bosque Papa João Paulo II, certo? E eu observo também ali as construções, mas olhem como as construções estão agora. Estão notando? Eu não vejo telhado, eu vejo retângulos, quadradinhos, né? Eu consigo olhar esse espaço de uma outra forma. Então são várias maneiras de representar os espaços. Aproveitando, eu trago aqui lado a lado as três formas diferentes de representação que observamos aqui. Apenas o mapa não aparece nesse slide, mas nós temos lá. Leiam com a professora. O número 1, observem bem. O número 2, observem a imagem. E o número 3. Agora, eu quero saber qual imagem ali é uma... Olhem aqui, ó. Aqui tá escrita das palavras. Acompanhem com a professora. Então, vamos lá. Primeiro, imagem de satélite. Olhem lá. Qual desses aqui é uma imagem de satélite? A1, A2 ou A3? Observe as características. Lembrem do que a professora comentou com vocês há pouco e pensem. E o segundo é o desenho. Qual é o desenho aqui? O 1, o 2 ou o 3? E uma fotografia do museu, Oscar Niemeyer. Qual é? O 1, o 2 ou o 3? Vamos pensar.
Podemos ver se vocês acertaram? Vamos lá então? Imagem de satélite, me digam qual é? 1, 2 ou 3? Ah, vamos ver. O 2, muito bem. Se você respondeu a imagem 2, você está de parabéns. Agora vamos lá. Desenho, qual é? 1 ou 3? O 3, muito bem. No número 3 nós temos um desenho, o desenho da Sofia, que está representando o Museu Oscar Niemeyer. Já o número 1, então, é o quê? Uma fotografia desse espaço, certo? Muito bem, estudantes. E assim, nós estamos notando várias formas de representar os lugares. Agora eu tenho mais uma imagem de uma outra forma diferente de representar os lugares. Vamos ver se você acerta? Vamos lá. Olhos atentos. O que você vê ali? O Museu Oscar Niemeyer novamente representado. Só que agora é a fotografia, claro, de uma representação, que não é uma imagem de satélite, não é um desenho. É o que então? Quem sabe me dizer? Eu vou mostrar mais uma fotografia dessa representação. Vamos lá. Olhem lá. Vocês já perceberam? Olhem bem. Então, você sabe o que é? É uma maquete, muito bem. Olhem só a diferença dessa representação. Essa maquete, ela mostra o Museu Oscar Niemeyer em miniatura reduzido, mas não é uma foto, é algo que a gente pode tocar. Observa esse lugar em 3 dimensões, certo? Olha, como aqui eu tenho uma maquete de uma sala de aula, certo, crianças? Daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa maquete. Então aqui eu consigo notar esses elementos de várias formas, não é uma fotografia. É diferente de um desenho, né? Certo? É diferente de um desenho, ok? Eu consigo observar esses elementos em 3 dimensões. Olhem lá a maquete, certo? Então, muito bem. Agora eu trago para vocês aqui outras maquetes. Olhem lá, notem. A primeira maquete, foi uma fotografia que a professora tirou de uma maquete que está no ônibus Eco Expresso. Essa maquete aqui mostra o ciclo da água do rio ao rio, que passa inclusive, né, pela nossa casa. Então é uma maquete bastante interessante, onde os estudantes podem observar todo esse ciclo de captação da água, do processo de tratamento, até ele chegar nas nossas casas e depois indo também para o tratamento, né, nas estações de tratamento de esgoto. A segunda imagem, a professora também fotografou numa escola que representava, olhem lá, uma área, uma região, vejam que tem casas, igrejas, prédios, praças, enfim, vários elementos. No segundo slide nós temos uma sala de aula na primeira imagem. Observem os elementos como foram representados por esses estudantes. São trabalhos de alunos nossos da rede, tá? De colegas de vocês. Então observem os armários dos professores, as carteiras dos estudantes, a mesa do professor, o quadro. Então aqui esse estudante tentou representar todos esses elementos em 3 dimensões. Já na segunda imagem nós vemos uma quadra, igrejas, construções, enfim, vários elementos ali representados, certo? E aqui mais uma vez uma sala de aula, olhem lá. Olha que criativo esse estudante, muito bem. Observem que vários objetos, vários elementos, vários materiais podem ser utilizados para fazermos uma representação, né, de um espaço por meio de uma maquete. Agora eu tenho uma pergunta aqui. Como construímos uma maquete? O ano passado, quem foi meu aluno já teve o trabalho de fazer uma maquete, certo? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Olhem aqui. Aqui eu tenho 3 outras maquetes. Observem todos os elementos que aparecem aqui nessas maquetes. Observem os materiais utilizados, como foram representadas as casas, as ruas, os prédios, a área verde, como foi representada. Notem que tem placas de trânsito, postes.
cercas, pessoas e até animais, vários elementos. Então, quando vamos construir uma maquete, nós precisamos tomar algumas decisões. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, a gente precisa ter atenção com alguns elementos. Olhem lá. Número 1, a base da maquete. Então, selecionar onde você vai fazer essa maquete. Por exemplo, a professora Dircélia decidiu a caixa, antes de dispor todos os elementos, qual seria a minha base para a maquete? Que material eu iria utilizar? Uma caixa? Uma caixa de que tamanho para caber todos os outros elementos? Então é uma decisão importante que eu preciso tomar. E além do mais, eu preciso cuidar com, por exemplo, se eu vou construir uma quadra, uma rua, como que eu vou representar a rua, o solo, o gramado? Como que eu vou representar, olhem lá no número 3, as casas, os prédios e os comércios. Número 4, as árvores, cercas ou muros. Por exemplo, se eu for representar outros espaços, aqui a professora já não se preocupou com esses elementos, mas eu me preocupei. Como que eu vou representar o armário da professora? Como que eu vou representar a carteira dos estudantes? Como que eu vou representar o quadro? Que material eu vou utilizar? Como será a disposição desses elementos? Também me preocupei com o tamanho dos elementos. Isso é bastante importante, com a proporção. Olhem agora aqui no slide a imagem mostrando fotografias dessa maquete que a professora tem aqui com ela. Deem uma boa olhada. Veja que a professora tirou fotografias em diferentes posições para que vocês pudessem observar os elementos, certo? Então eu me preocupei muito com a disposição. Eu quis trazer essa maquete muito parecida com uma sala de aula real, certo? Muito próxima a uma sala de aula real. Então eu não poderia, por exemplo, colocar a carteira dos estudantes maior do que a mesa da professora, porque na realidade, nesta sala aqui, a mesa da professora é maior. Então eu trabalho com a proporção. Então vamos lá, deem uma olhadinha no meu passo a passo. Eu decidi pela minha caixa, fotografei a caixa para vocês notarem. Também fui decidindo quais materiais eu iria utilizar. E, inclusive, eu realizei vários testes. Sim, porque no início eu quis usar caixas de sabonete para representar as mesas dos alunos. Ficou muito grande, não deu certo. Então eu tive que repensar, porque não ficou proporcional. Isso, ficou muito grande perto dos outros elementos. Então não ficou interessante. Então olha só, eu decidi por caixas de remédio para fazer os armários, eu decidi por 2 caixas de fósforo juntas para fazer a mesa do professor e caixas de fósforo individuais para fazer a mesa dos estudantes, certo, crianças? E vamos continuar. Aí eu consegui fazer a minha maquete, olhem aqui. Então aqui está a minha maquete. Encapei, tive esse cuidado, observei bem a sala de aula que eu estava representando, olhei bem para ela e fui distribuindo todos os elementos. Agora, eu aproveito esse slide aqui e converso com vocês sobre o seguinte. Olhem essa imagem. Eu estou observando essa sala de aula de uma forma onde eu noto, eu enxergo a parte de cima das carteiras, do armário e vejo também o lado das caixas de fósforo. Estão notando? O lado da carteira. Então, o ano passado nós conversamos sobre isso. Desta forma, eu estou enxergando a sala de aula na diagonal, desta forma, certo? Na diagonal. Então, eu observo um pouco da parte de cima, dos elementos ali representados e um pouco do lado. Essa forma é a visão oblíqua. Observe que está escrito ali no canto da imagem. Visão oblíqua, ok, crianças? Na segunda imagem, eu tenho aqui uma visão vertical, vista do alto, bem do alto, ok? Estão vendo? Conversamos bastante sobre isso o ano passado nas nossas aulas de geografia, que é uma outra forma de ver os lugares do alto, assim como na imagem de satélite, estão lembrados? Assim como no mapa que nós vimos do Museu Oscar Niemeyer. Mas por que é importante nós conversarmos sobre isso? Porque os mapas são feitos a partir dessa visão. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu também já dei o ano passado. Olhem só. Se a professora Dircélia pegar aqui um plástico e desenhar aquilo que ela está vendo do alto, bem do alto. Primeiro eu vou ajustar aqui
esse plástico. A professora já colocou o plástico aqui em cima da minha maquete. E a proposta agora é marcarmos, desenharmos aquilo que nós conseguimos observar visto do alto, visto de cima. Então, a partir da minha maquete, que é uma representação tridimensional de uma sala de aula, eu vou fazer uma planta, isso mesmo. Então, eu vou copiando aqui, ó. Então, a professora vê bem de cima o que eu enxergo, certo? Aqui vai ficar um pouquinho tremidinho, a professora tá em pé, tá fazendo rapidinho e eu vou marcar todos os elementos e eu já mostro para vocês o resultado. Agora, finalizei o meu desenho aqui e vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui no flipchart para vocês observarem melhor, tá? Observem aqui que a professora copiou apenas o que ela estava vendo de cima. Notem como ficou minha representação. Ficou um pouquinho tortinho, como eu falei pra vocês, porque a professora, né, o plástico, ele desliza um pouco. Mas isso aqui serve pra gente entender como os mapas são feitos, né? Isso aqui é a planificação de uma maquete, certo? A maquete da sala de aula. Agora eu vou mostrar um desenho um pouco mais bonito para vocês. Vamos observar aqui. Vamos lá. Olhem só, aqui é uma planificação, é também uma sala de aula já pintada ali por um estudante, observem bem, né? Então aqui é uma planta da sala de aula, vejam só, são diferentes representações. Aqui eu tenho uma maquete, aqui eu tenho uma planta da sala de aula. É uma representação muito utilizada por nós, para nós compreendermos os espaços, fazermos algumas análises, assim como as imagens de satélite, os mapas, certo? Muito bem, crianças. Vejam bem aqui. Então, ali no telão, nós temos a planta dessa sala de aula aqui, que está representada numa maquete. Observem lá os elementos. Então, eu consigo visualizar esses elementos de uma outra forma. Aqui uma maquete, lá uma planta. Observem como é que ficou o quadro representado. A mesa da professora representada. As carteiras. Os armários. Então, uma outra forma de ver um mesmo espaço. Certo, estudantes? Muito bem. Agora, vamos observar uma outra maquete, feita a partir de outros materiais também. Olhem só que criativo aqui. Foi o Otávio que fez essa maquete para a professora. Ele fez essa maquete com Lego. Observem bem. Estão notando? Olhem lá. Então, ele usou Lego para fazer uma cidade, né? Mostrou aqui algumas quadras de uma cidade, representou vários elementos. Na sequência, eu mostro essa mesma maquete vista em outra posição. Olhem lá, de uma outra forma. Estão vendo? Muito bem. E aqui na sequência, olhem lá. A professora fotografou de uma outra forma também a maquete. Certo, crianças? Então, olhem só, vários elementos. Mas nós não sabemos exatamente o que representa cada elemento, né? Nós supomos, por exemplo, que tem um rio aqui. Observem. Se tem um rio, o que será isso aqui? Talvez uma ponte? Talvez, olhem lá. Teríamos que perguntar para o Otávio o que representa cada elemento. Notem que tem cores verdes. Será que representam o que essas cores verdes, hein? O que vocês acham? Muito bem, crianças. Então, para fazer uma maquete é importante nós ficarmos atentos a algumas coisas. Por exemplo, observar o espaço. A professora, quando decidiu fazer essa maquete aqui, eu observei bem essa sala de aula que eu ia representar. Eu observei bem todos os elementos, a disposição de todos os elementos da sala de aula, para ficar igualzinho à realidade, certo? Aí, eu tomei na sequência algumas decisões, exatamente a base que eu utilizar, os materiais que eu utilizar, certo? Eu ia conseguir representar tudo da sala de aula? Eu selecionei alguns objetos, né? Olha lá, selecionei os materiais também. Eu ia utilizar tinta, papéis, lápis de cor, folhas, enfim, que materiais eram esses? E eu usei a minha criatividade, certo? Para representar
essa sala de aula aqui. Isso é bastante importante também. Na sequência, eu trago para vocês uma maquete com Lego de novo. Olhem aqui. Aqui é a Rua da Casa do Otávio. A Rua da Casa do Otávio. Estão notando? Vejam essa perspectiva que eu trago e agora outra perspectiva. Nós estamos olhando a mesma rua vista do alto, exatamente, vista do alto. Olhem só. Agora eu trago para vocês a nossa atividade. Isso mesmo. O desafio de vocês agora é também fazerem como o Otávio fez. Uma maquete da rua de vocês, da rua onde vocês moram, certo, crianças? Então vamos pensar um pouquinho. Como será que você pode representar a sua casa? O que será que você pode utilizar? Assim como o Otávio, Lego? Ou massa de modelar? Ou caixinhas de remédio, sabonete, pasta de dente? E escolha outros elementos da sua rua para representar. Não basta representar só a sua casa, hein? Fiquem atentos, observem, prestem atenção, decidam com seus familiares, né, com seus responsáveis, quais objetos vocês poderão representar, ok? Então, agora, a professora vai dar alguns minutinhos para vocês se organizarem, anotando a atividade, pensando em quais materiais vão utilizar e quais também elementos da rua vão representar. Não precisam representar todos os elementos, tudo bem? Alguns minutinhos, porque depois vocês vão poder, com tempo e tranquilidade, fazer essa atividade, ok? Eu já volto.
Então, crianças, a professora sabe que não foi possível fazer essa maquete agora nesse período, certo? Então, depois da aula, com tempo e tranquilidade, vocês podem começar a fazer essa maquete. Não se esqueçam de enviar uma fotografia, se possível, para a sua professora, ok? Muito bem! Então, agora, a professora traz aqui algumas imagens para conversarmos um pouco mais. Vamos lá? Olhem aqui com a professora. Eu trago aqui duas imagens que mostram representações diferentes de um mesmo espaço. E a pergunta é: qual é a diferença entre essas representações? Vamos pensar um pouquinho? Então, alguns minutinhos para vocês pensarem. Então, crianças, pensaram? Pensaram nessa pergunta que eu deixei aqui para vocês? Então, vamos retomar aqui. Qual é a diferença entre essas representações? Bom, elas não são iguais, não é verdade? Não são iguais. Elas são diferentes, mas elas representam um mesmo lugar, que é uma sala de aula. Muito bem, certo? Na primeira imagem, o que eu tenho? Me digam, vamos lá. Uma fotografia, isso mesmo, uma fotografia de uma sala de aula, né? Ela não é a sala de aula, é uma fotografia de uma sala de aula. Ela representa uma sala de aula. Ela está em tamanho real? Não está em tamanho real. Ela foi também reduzida, certo? Olha, vamos pensar sobre isso. É uma fotografia que mostra, representa a sala de aula nos seus detalhes. Observem bem a quantidade de detalhes que aparecem ali, né? A gente consegue até enxergar, por exemplo, os riscos do quadro de giz, a iluminação. Então aqui a gente tem uma riqueza de detalhes nessa fotografia. Vários elementos nós conseguimos observar, certo? Muitos mesmo. Agora, já na segunda imagem, nós temos uma maquete. Muito bem. Se você está ligadinho na nossa aula, já entendeu que nós temos uma representação tridimensional daquela sala de aula. Olhem aqui, né? Nós conseguimos observar os elementos em várias posições. Na fotografia, não. Né? Na fotografia a gente não consegue. Aqui a gente consegue, ó, de várias formas, ver os lados, os objetos. Por isso que é chamado de tridimensional. Então ela também não é a sala de aula, ela representa uma sala de aula. No formato, no tamanho real? Não no tamanho real. Também num tamanho reduzido. Tudo aqui foi reduzido para caber nessa minha base, certo? Muito bem, vocês estão ligadinhos. Agora mais duas imagens. Qual a diferença entre essas representações? Vamos lá? Primeiro identifica cada uma delas, né? Que tipo de representação é cada uma e depois pensa nas diferenças. Vamos lá. Então, crianças, vamos lá? Quais são essas representações? Me digam. A número 1, que é mesmo? Já apareceu na nossa aula. Se você estava ligado, você sabe. É um desenho. Muito bem. Olhem lá um desenho. O desenho da Sofia, certo? E no número 2, também apareceu na nossa aula. Uma maquete. Muito bem. E essas representações, elas são iguais ou diferentes? Diferentes. Bom, a propósito, o desenho da Sofia está aqui comigo, olhem lá. No desenho da Sofia, eu consigo enxergar apenas ela representou aqui, ó. Eu não consigo enxergar outros elementos, apenas numa dimensão,
certo? Aqui nós denominamos essa representação de uma forma bidimensional, certo? No papel, olhem lá, é um desenho, ok? Um desenho do Museu Oscar Niemeyer. Já a segunda imagem, o que é mesmo? Uma maquete do museu. Então, assim como a maquete da sala de aula, é uma representação em 3 dimensões ali, certo? Do museu. Nós podemos observar de várias formas, em várias perspectivas, está ali em 3 dimensões. Olhem lá, observem mais um pouquinho os detalhes das 2 representações, ambas representando um mesmo lugar, só que de formas diferentes. Um é desenho, o outro é maquete. Um é bidimensional, o outro é tridimensional. Eu vejo a altura, vejo a profundidade dos elementos, né? Todos eles proporcionais, certo? Consigo observar a área dos elementos na maquete, ok? Vamos a mais uma imagem? Então vamos lá. Vamos a outras 2 imagens na realidade. E aqui, crianças? Vamos lá? Vamos observar? Então, crianças, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho a respeito dessas 2 imagens? Vocês se lembram o nome dessa primeira imagem, dessa primeira representação? É uma imagem de satélite, foi tirada fora do planeta Terra por um satélite. Olha que interessante, certo? E ali, nessa imagem, na de número 1, nós conseguimos observar o entorno do Museu Oscar Niemeyer. É uma fotografia, né? Como se fosse uma fotografia. Uma imagem de satélite. Observamos as ruas, observamos toda a arquitetura do museu, né? Inclusive o bosque que fica ao lado. Então é bastante interessante. Observamos vários elementos. E a segunda imagem, o que é? Representa a maquete mais uma vez. Agora aqui em 3 dimensões, mais uma vez, a maquete do Museu Oscar Niemeyer. Então, há diferenças entre essas 2 representações? Sim, há diferenças, certo? Uma, nós só conseguimos enxergar o museu visto do alto na imagem de satélite. Já na maquete, nós conseguimos observar várias características ali, olhar vários elementos do museu. Né? No entanto, na imagem de satélite, nós conseguimos observar todo o entorno também, ok? Que já não é possível enxergar na maquete, que é a número 2. Tudo bem, crianças? Muitas representações, né? E diferentes representações para o mesmo lugar. Vejam só. Então, a partir disso, nós conseguimos compreender os lugares. Agora, estudantes, a nossa aula chega ao fim. Então, vamos fazer a nossa revisão? Vamos lá? Então, olhem só. Na aula de hoje, aprendemos que os lugares podem ser representados por meio de desenhos, fotografias, imagens de satélite, mapas, plantas e maquetes. Também aprendemos como elaborar uma maquete. Então, vocês não se esqueçam, ficou como tarefa de casa fazer uma maquete da sua rua. Escolha os elementos, escolha os materiais e faça do seu jeitinho. Não se preocupe com o que você tiver disponível, tudo bem? Então agora a professora Dircélia se despede de cada um de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!